Olá, retornamos agora a mais um módulo, do nosso trabalho de conclusão, da nossa apostila do curso de Departamento Pessoal. Vamos entrar agora no módulo 5. O módulo 5 agora, como nós fizemos todo aquele processo de registro do funcionário e fizemos toda aquela questão da verificação dos documentos, dos exames que ele fez, do contrato de experiência, tudo certinho. Agora, nós vamos verificar, então, nessa jornada agora, nesse módulo, em relação à jornada de trabalho, tá? Sobre essa jornada, como que vai ser executada, como que ela deve ser executada e como que ela pode ser executada também. Tudo bem? Vamos lá? Então, a jornada de trabalho, via de regra, a nossa jornada de trabalho, ela é muito clara em relação à CLT, tá? Por quê? Porque ela é da seguinte forma, ela é estipulada em jornada de 8 horas, de 8 horas, 8 horas diárias, tá? E 44 horas semanais, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, basicamente, ela está estipulada dessa forma, tá? Então, o que está abaixo das 8 horas, sem problema nenhum. Então, o nosso limite de jornada é 12 horas. Porém, vocês podem encontrar algumas jornadas muito específicas, por exemplo, jornada 12 por 36, 24 por 48. Então, essas jornadas, elas têm que estar previstas em convenção coletiva, tá? Então, algumas atividades executam, vigilância, portarias, Mas vocês precisam ficar bastante atentos que esse tipo de jornada, ela só é permitida se tiver na convenção coletiva do sindicato, tá? Fora isso, não é possível, tudo bem? Então, fiquem bastante atentos em relação a essa jornada, mas a nossa que nós vamos trabalhar hoje vai ser a jornada padrão, tá? Então, a jornada padrão, 8 horas diárias e 44 horas semanais, tudo bem? E aí a gente tem algumas questões bastante interessantes, A gente fala assim, mas por mês, como que fica a jornada por mês? Porque se eu pego 8 horas por dia e 44 semanais, ela não dá 220 horas por mês, Porque nós falamos assim, o funcionário trabalha 220 horas, 220 horas, mas 220 horas não dá. Isso ficou muito feio, Deixa eu usar uma caneta aqui para poder acertar isso aqui. Isso. Pelo cursor não vai dar. Eu achei que pelo cursor eu ia conseguir escrever, mas não vai dar. Mas depois nós vamos fazendo os exercícios sobre essa questão da jornada para vocês estarem visualizando melhor, tá? Então é assim, se eu trabalho 8 horas por dia e 44 horas semanais, no mês não dá 220, ele dá menos, dá 188 horas e 57 minutos. Então ela dá uma jornada menor, na verdade. Por que ela dá menor? Ela dá menor pelo seguinte, nós somos contratados como mensalista. E todo funcionário que é contratado como mensalista, a jornada dele é 220. Por quê? Porque esse funcionário, quando é contratado na jornada 220, ele já ganha os domingos e os feriados. Os domingos e os feriados. Então ele já está ganhando dentro do mês dele, como ele é mensalista, então o salário dele já é para trabalhar o mês inteiro de 220 horas. Que seria então as 188 horas e 57 minutos, tá? Que corresponde a 44 horas semanais, porque para fins de cálculo, como mês, às vezes nós temos meses de 28, meses de 29, meses de 30, meses de 31, existe uma média padrão que é estipulada para fins de cálculos trabalhistas, que nesse caso é 4 semanas e meia, tá? 4 semanas e meia. Então, por isso que dá mais ou menos 188 e 57 minutos. 188 horas e 57 minutos em razão disso, tá? Mas essa diferença, por que existe essa diferença, então? Porque eu já pago para ele, então, os domingos e os feriados. Por isso que quando o funcionário ele falta, já perceberam que ele perde o domingo? Por causa disso. Porque eu já pago o domingo para ele. Se ele faltou, ele perde. Tá? Então é garantido para ele desde que ele trabalhe de segunda a sábado normal, tá? De segunda a sábado. E aí no domingo ele ganha. Se ele faltar na semana, tem que pensar o seguinte: o domingo que ele perde é o domingo que está na frente, tá? Da semana. Então começamos na segunda-feira, vai até sábado. Então se ele faltar nessa semana, ele perde o domingo que está vindo.
tá? Sempre é o domingo que está vindo. E neste caso, se tiver feriado também, na semana que ele faltar, ele também perde o feriado. Então, ele vai perder o dia que ele faltou, ele vai perder o feriado e vai perder o domingo também na semana. Então, sempre vai ser verificado a semana por semana, tá? Então, semana por semana. Trabalhou normal, ele ganha domingo. Trabalhou normal, ele ganha domingo. Faltou na semana, perde o domingo. Faltou na outra semana, perde o outro domingo. E assim vai indo. Se toda semana ele faltar, ele vai perder os 4 domingos, tá? Justamente por causa disso, porque ele já está ganhando, está no salário dele. Então, se ele faltar, então ele não tem direito a esse dia em receber. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Muito bom. E aí nós temos então as jornadas de 44 horas, então ela pode ser então de segunda até sábado, 7 horas e 20, e 8 horas de segunda a sexta e no sábado às 4 horas, tá? Que daria nessas duas jornadas, qualquer uma das duas, ela vai dar as 44 horas semanais tranquilamente. Então elas são totalmente aprovadas por lei, pode ser feito sem problema nenhum, tá? Tranquilo, beleza? Depois nós temos a jornada de 6 horas, então é uma escala de 6 horas, e só que na escala de 6 horas a jornada semanal é 36. Aqui eu coloquei para vocês observar o seguinte, na jornada de 44 semanais, ela fica mensal 220. Se você pegar a jornada de 6 horas na semana, a jornada semanal é de 36. Então, no final do mês, a jornada dele é de 180. Para quem trabalha 44, 220. Para quem trabalha 36, 180. Tá? Nós vamos fazer uns cálculos depois aí, tudo separado, para vocês verem como que faz o cálculo com 220, como que faz o cálculo com 180. Tá? Então, essas escalas aí. Então, o que vocês têm que observar? Que abaixo de 8 horas, qualquer tipo de jornada ela é permitida. Então, jornada de 4, jornada de 5, jornada de 6, jornada de 7 e 20, jornada de 8, sem problema nenhum, a legislação não proíbe, tá? Porque tem abaixo de 8 horas. Só acima de 8 horas, que tem que estar na convenção coletiva, que são casos muito específicos, porque ele vai além das 8 horas, né? Então envolve questão de segurança e medicina do trabalho, né? Questão do cansaço do trabalhador. Por isso que, por exemplo, uma jornada de 12 para 36, eu tenho 12 horas de trabalhada e 36 de descanso. Porque ele teve um excesso de jornada num dia lá, e aí ele descansa 36 horas. E assim por diante nas demais escalas, tá? Só ressaltando, tem que estar na convenção coletiva de trabalho, senão não pode operar dessa forma. Tá joia? Então verifique lá no seu sindicato. Aí depois nós temos outras jornadas especiais, médicos, dentistas, né, que eu falei para vocês, jornada de 4 horas, tem jornada de 6 horas, então vocês vão encontrar aí abaixo de 8 horas, é bem tranquilo a gente trabalhar, tá bom? E aí quando eu falo de jornada, nós temos então jornada noturna também, tá? Então nós temos jornada noturna. A jornada noturna, normalmente ela começa às 22 horas e vai até às 5 horas da manhã, tá? Começa às 22, vai até às 5 da manhã. Tudo bem? Depois eu vou explicar para vocês em relação à jornada noturna, algumas particularidades, quando a gente for fazer os cálculos, e aí a gente vai demonstrar para vocês lá no Excel, no cálculo bonitinho para vocês, como que funciona algumas particularidades, né, em relação à jornada noturna, né? Se a jornada noturna ela prorroga, se não prorroga, quem tem direito a receber o feriado, quem não tem, né? Isso aí nós vamos tratar depois, tá bom? Então quem trabalha à noite, a diferença de quem trabalha de dia é o seguinte, então, o horário diurno é 60 minutos. Quem trabalha no horário noturno, o horário ele é reduzido, tá? Existe uma redução em relação à legislação aí de 52 minutos e meio. Então é reduzida a jornada de quem trabalha à noite. Então trabalha 0,8 minutos a menos, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, ele trabalha 8 horas, né? Melhor, ele trabalha 7 horas, né? Que é das 22 às 5, das 7 horas. Só que ele ganha como se fosse 8, né? Por causa dessa redução. Então ele ganha mais. E além de ele ganhar mais, agora ele trabalha num horário reduzido, ele ganha mais 20% de adicional noturno sobre aquelas horas que ele trabalhou de noite. Então, se ele trabalhou 1 hora, ele vai receber 1 hora e 20, tá? Que é 20% a mais, tá bom? Ok? Beleza? Então, sempre 20% a mais. Vai receber R$1,20, né? Vamos imaginar assim. Tá ok? Então, sempre tem um adicional de 20%.
Porém, vocês têm que observar a questão dos sindicatos, tá? Tem alguns sindicatos que regulamentam essa questão do horário noturno e até colocam um horário um pouco diferenciado. Eu já vi sindicatos, por exemplo, começando o horário noturno às 21h, né? Então pode acontecer isso aí, tá? Então verifique as convenções coletivas também, vê se não tem uma particularidade em relação ao horário noturno de vocês. A fórmula de cálculo é a mesma, tá bom? A fórmula de cálculo é a mesma. Só o horário que às vezes umas 21, outras 20, 22, então vai ter que olhar as convenções coletivas, tá certo? O adicional também ele pode mudar, o mínimo é 20%, tá? Aí tem sindicatos que pode colocar um percentual um pouco maior também, que é 30, 35, 40%, já vi até de 40% de adicional noturno. Então, assim, são particularidades em aquilo que eu falei para vocês na questão da hierarquia da lei lá. O sindicato ele pode operar nesse sentido, né, e regulamentar de uma forma bem diferenciada. Tudo bem? Então tá jóia. Depois das horas extras, nós já comentamos um pouquinho das horas extras, mas está lá no artigo 59, né? Então só pode fazer o máximo 2 horas extras, tá bom? 2 horas extras por dia. Apesar de o dispositivo dizer que a gente pode fazer 2 horas extras por dia, só recapitulando novamente, não pode ser todos os dias, tá? Todos os meses, todos os anos e aí direto, né? Como o pessoal costuma fazer. Porque existem regras para a questão da realização das horas extras. Então, ela só pode ser executada em caso de necessidade dessas horas, não é para aderir ao contrato do trabalho. Existiu uma demanda de trabalho, então ela pode ser acrescida de 2 horas, tá? Porque numa fiscalização vai ser multado mesmo, tá? Se tem uma forma contínua aí, além de ser multado, essas horas extras incorporam no salário do funcionário, depois você nem consegue tirar mais, né? Tem algumas empresas que cortam e tiram, mas legalmente lá na justiça depois ele ganha, tá? Vai gerar o passivo trabalhista, porque ele incorpora o salário da forma contínua que faz horas extras e vai incorporar no salário dele. Depois você não vai conseguir tirar, tá? Você pode até administrativamente fazer, mas numa fiscalização ou numa justiça do trabalho vai perder. É o passivo trabalhista, porque aqui nós estamos para orientar o que é para fazer da forma correta, tá? Beleza? Então pode fazer as horas extras, mas em caso de necessidade. Fora isso, não é permitido, tudo bem? Então 2 horas extras na jornada. Tem um fato bastante interessante que eu preciso comentar aqui com vocês em relação às horas extras, e muitas empresas não se atentam. Nós temos lá na CLT, nós temos o artigo 384. 384, anotem aí, tá? Artigo 384. Esse artigo 384, ele diz o seguinte: na realização de horas extras, no caso, quando é mulher, ela tem que descansar 15 minutos antes de executar as horas extras, tá? Eu sei que é uma medida já um pouco defasada, mas não teve mudança, tá? Ninguém nunca mexeu nesse artigo, no artigo 384. Eu vejo muitos processos trabalhistas e eu vejo muitas mulheres ganhando essa ação trabalhista, que seria 15 minutos por dia, toda vez que ela faz hora extra. Porque, no caso da mulher, tem que descansar os 15 minutos, tá? Ok? Então, é um detalhe bastante interessante. Poucas empresas sabem, mas muitas empresas cometem esse tipo de erro. Quando vai para a Justiça do Trabalho, perde. Acaba perdendo, tá? Principalmente empresas que têm o trabalho realmente em questão de escalas, né? De mulheres, principalmente onde tem muitas mulheres, né? Que executam essas horas extras, acabam gerando ações trabalhistas aí, e essas ações trabalhistas, quando o advogado pede esses 15 minutos, basicamente ganha, tá? Isso aí é fato. Comprovou que existe hora extra, comprovou que é do sexo feminino, tem 15 minutos, tá? E se ela não tirou esses 15 minutos, ela tem que bater o cartão ponto, tá? Aí descansa 15 minutos, aí ela bate o cartão ponto novamente e volta a trabalhar. Aí ela vai fazer as 2 horas, tá? Mas tem que ter esse intervalo de 15 minutos. Se for para a justiça, é que alguns advogados não colocam porque não sabem, e quem coloca ganha, tá? Comprovou que existe hora extra, é do sexo feminino, 15 minutos, artigo 384, tá bom? Questão de informações é bastante interessante para vocês, tá joia? Um outro detalhe bastante importante em relação a motoristas, tá? Motorista transportador de carga, ele pode fazer um pouco mais de horas extras, ele pode fazer até 4 horas extra, tá? Transportador de carga, transportadoras, né?
Então, fica bastante atento para quem tem transportadora aí, a Lei 13.103, tá? De 2015, a Lei 13.103 de 2015, então ela permite para, no caso do motorista carreteiro, no caso, 4 horas extras, podendo fazer até 4 horas extras, tudo bem? Então, são esses detalhezinhos bastante importantes em relação às horas extras, que é bom a gente ficar atento, né, para poder fazer de forma correta. Muito bem. Ok, então, jornada, né, está lá na Constituição Federal, né, então jornada de 8 horas e 44 horas semanais. No máximo 2 horas, que repetido, beleza. E aí, outro detalhe aqui em relação à jornada. Então, nós temos a jornada de trabalho e toda jornada de trabalho tem que ter um descanso. Em que momento que isso acontece? Nós temos 2 intervalos. O interjornada, que é entre um dia e outro. Tá? Você terminou o serviço num dia, então, para voltar ao trabalho novamente, esse intervalo nós chamamos de interjornada. Essa interjornada é de 11 horas, tá? 11 horas de descanso. Por isso que tem que tomar cuidado em relação às horas extras, tá? Se faz hora extra, você diminui esse tempo de interjornada. Diminui o tempo. Então era para ter 11 horas, dependendo do horário que ele vai sair à noite, ele fez horas extras no outro dia, ele não pode voltar no mesmo horário de trabalho. Tá? Porque tem que dar às 11 horas. Então, se ele saiu lá no horário lá e aí deu lá da saída dele até o início da jornada, vai caracterizar, por exemplo, 10 horas, ele não pode entrar naquele horário, tem que entrar um horário mais tarde, tá? Uma hora mais tarde, para poder compensar essas 11 horas aí, tá certo? Tem que dar 11 horas. Porque na Justiça do Trabalho tem que pagar essa diferença. Se ele fez menos de 11, na Justiça do Trabalho você paga a diferença. E isso, sorte ainda que nós tivemos, que agora na Reforma Trabalhista mudou, tá? Mudou. Porque antes da Reforma Trabalhista, os juízes me pediam para pagar as 11 horas tudo de novo. Se for, por exemplo, trabalhou 10 horas, trabalhou 9 horas só, descansou 10 horas, descansou 9 horas entre um dia e outro, tinha juiz que fazia pagar tudo novamente essas 11 horas. Tá? Era muito pesada a caneta do juiz. Agora, com a reforma trabalhista, isso já veio dado uma reformulada e o juiz só está pedindo para pagar o que foi suprimido, somente a diferença, tá? Tá? Bastante atenção, então, entre um dia e outro tem que ter 11 horas de descanso, que nós chamamos de interjornada, tá bom? E aí o segundo intervalo é o intervalo intrajornada, que esse é aquele intervalo do horário de refeição, né? Que os funcionários saem para a refeição. Então, se nós tivermos jornada até 4 horas, não precisa de descanso. Se tiver entre 4 a 6 horas, tem que ter pelo menos 15 minutos, tem que estar registrado isso, tá? Esses 15 minutos tem que configurar esse descanso de 15 minutos, porque você vai precisar provar para o juiz depois que houve esse descanso, né? Então tem que ter registrado. E acima de 6 horas é de 1 até 2 horas de descanso, tudo bem? Então isso é bem tranquilo também. Então toda jornada acima de 6 horas tem que ter pelo menos no mínimo 1 hora, tá? Ela pode ser até menos de 1 hora, tá? Pode ser até meia hora de almoço. Só que para fazer meia hora de almoço, precisa ter a anuência do sindicato, tá? A lei permite isso. E às vezes empresas que ficam muito longe, o funcionário não tem muito onde ir, almoçou e já não tem onde ir, né? E aí a empresa quer fazer com que ele retorne mais rápido e saia mais cedo também. Então você pode fazer esse horário de almoço reduzido abaixo de 1 hora, porém precisa estar na convenção coletiva do sindicato, tem que homologar, tem que fazer um acordo coletivo, né, para que o sindicato aprove isso, tá bom? Então é questão de negociação sindical. Mas é possível. Tanto de 1 hora como acima de 2 horas, tá? Pode ter também. Assim, vocês vão encontrar muito pouco isso, mas pode acontecer. Só para dar um exemplo para vocês, quem mexe com o tratamento do bicho da seda, por exemplo, é um exemplo de jornada que tem mais de 2 horas de almoço, né, de intrajornada, né? De intrajornada. Por exemplo, ele acorda de madrugada lá para alimentar o bichinho da seda, aí ele retorna lá, sei lá, 9 horas, 10 horas da manhã, e aí ele só vai voltar no final do dia, tá? Para continuar fazendo esse tratamento do bichinho da seda. É um tipo de jornada que existe, tá? Porém, existem convenções, né, estabelecendo isso aí, mas a lei permite também, tá joia?
Muito bem, então são esses dois casos de intervalo entre jornada, intervalo entre jornada, que é de um dia para o outro 11 horas, e o de refeição, então, que é de 4 a 6 horas 15 minutos e acima de 6 horas 1 hora e até 2 horas. Tudo bem? Jóia. E aí nós temos trabalhos subterrâneos, né? Cada 1 hora 20 minutos de descanso, trabalhos em mudança de temperatura, né? E aí digitação, essas coisas todas. Tá? São casos especiais. Lembrando sempre que a marcação de ponto é de controle da empresa, tá? A empresa que tem que fazer o controle de ponto. E aí nós temos algumas leis que falam que a empresa que tem menos de 10 funcionários não precisa. Gente, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que nós temos que fazer marcação de ponto para todos os funcionários. Se você tem um funcionário, não importa, não tem relógio de ponto, mas faz aquele cartão manual, cartográfico, tem que fazer a marcação de ponto, tá? Da forma que você vai fazer, isso pouco interessa, é importante que você faça, né? Porque tem que ter. Porque se esse funcionário vai lá para a justiça, aí você chega e fala, não, eu não sou obrigado a marcar ponto, mas beleza, mas o funcionário vai e alega que ele trabalhou 10 horas, 12 horas por dia, tá? E aí ele consegue provar, porque ele tem o ônus da prova, agora com a reforma trabalhista nós temos a sucumbência, né? Ele vai provar, mas por exemplo, ele consiga provar, através de um e-mail, alguma coisa que ele estava tarde da noite trabalhando, 2 ou 3 documentos que provem isso. Como você vai comprovar o contrário? Não tem jeito, porque você não tem a prova documental. Ah, mas ele diz que eu não preciso. Mas não precisa, mas como que você agora vai contrapor a prova dele? Porque ele apresentou uma prova, que ele trabalhou fora de horário, e você vai contestar de que jeito? Só porque a Lei 9.841 diz que não precisa? Tá? Então, isso é por terra, eu não oriento dessa forma, então eu digo que marque para cartão ponto sim, independente do número de funcionários que você tem, tá bom? Muito bem. E aí, então, descanso semanal remunerado, que nós já comentamos, né? Então, o funcionário trabalha durante a semana, ele tem direito ao domingo, né? Então, aqui é o descanso semanal remunerado, né? Que aí depois nós vamos fazer os cálculos sobre esse descanso também, porque quando na jornada normal, o funcionário que já trabalha 220 já ganha o domingo. Mas quando ele faz hora extra, ele ganha o DSR sobre as horas extras também, tá? Quem é comissionado também tem o DSR, tá? Então, são todos detalhes bastante importantes aí. Nós vamos fazer no cálculo, tá? Depois no cálculo, nós vamos fazer isso aí nas próximas aulas. Então, a remuneração é tudo aquilo que o funcionário ganha, tá? Então, desde salário, então é a soma de tudo, tá? A soma de tudo que ele ganha é considerado salário, tá? Então, depois nós vamos, na próxima aula, já fazer o cálculo das fórmulas para vocês e aí nós vamos demonstrar claramente, passo a passo, todas as informações de salário. Então, mas assim, o que é importante vocês distinguirem? O que é salário e o que é remuneração? Salário é aquilo que eu contratei. Remuneração é a soma de tudo. Qual que é a remuneração do funcionário? Você tem que pegar salário e o que ele ganha mais para compor aquele salário dele, que é que nós chamamos de remuneração. Tá? Beleza? Que nós vamos fazer o cálculo e vocês vão entender um pouquinho melhor. Aí nós temos como remuneração, que faz parte da remuneração, a ajuda de custo. Nós temos as diárias de viagem, que faz parte da remuneração, se ela ultrapassar 50%, né? Então, todas as diárias, passou de 50%, é salário. Tem que ser pago no quinto dia útil, né? Salário, só para lembrar. Ok? As obrigações aqui, ó, pagamento no quinto dia útil, deve ser pago em horário de serviço, né? Horário de trabalho. Aí faz parte da remuneração também o adicional de insalubridade, que é para quem trabalha em locais insalubres, né? Que é risco à saúde. Aqui, o adicional de insalubridade, ele é 20% do salário mínimo, tá? 20% do salário mínimo, salvo se tiver convenção coletiva. Então, ele tem 3 graus. Grau mínimo, pequeno, médio e grande. Então, pequeno é 10%, o médio é 20% e o grau máximo é 40% sobre salário mínimo, tá? Sobre salário mínimo. Porém, vocês podem ter algumas convenções coletivas que estipulem de outra forma, tá? Que realmente falem que é pagar sobre o salário do funcionário, pode acontecer. Mas se não tiver nada na convenção coletiva, é o salário mínimo, tá bom? E aí depois nós temos o adicional de periculosidade, então isso aqui é risco à vida. O adicional de periculosidade é risco à vida. E ele é 30% do salário do funcionário, tá? 30% do salário do funcionário. Periculosidade, risco à vida. Então, aonde que identifica? É o laudo de segurança e medicina do trabalho que vai identificar isso, tá? Se tem risco ou se não tem risco, tudo bem? Aí tem que olhar as convenções coletivas também.
Se de repente não tem um adicional um pouco maior, né? Referente não pode ser menos que 30%, mas pode ser maior. E aí lembrando, o funcionário nunca pode receber os dois, tá? Insalubridade e periculosidade. Ou ele recebe um ou ele recebe o outro. Via de regra, nós pagamos o que é mais vantajoso para ele, tá? O que é mais vantajoso. Via de regra, assim que nós fazemos, tá joia? Então, o que dá mais, né? Normalmente vai ser periculosidade, tá? Normalmente vai ser porque é sobre o salário dele, né? Aí ele recebendo mais. Então, o adicional noturno nós já comentamos, então é das 22 às 5. Aí na área rural é das 21 às 5 e na pecuária é das 20 às 4. E no urbano, quem é urbano recebe 20% e quem é trabalhador rural, 25%, tá? De adicional noturno. Então, isso aqui, gente, é só a parte teórica. Depois nós vamos fazer o cálculo de um por um, tá? Nós vamos explicar cálculo por cálculo disso aqui para vocês. Tudo bem? Aí as horas nós já falamos, né? Já comentamos as horas extras. E uma situação bem legal que eu coloquei para vocês aqui agora. Aqui é a fórmula de todos os cálculos, gente. Esses cálculos aqui vocês vão usar para tudo. Sabe aquele tipo da receitinha da vovó? Aquele bolinho que tem aquele cremezinho no meio? É igual isso aqui, ó. Essa receita aqui que eu passei para você, que é as fórmulas, não vai mudar. Sempre vai ser isso aqui. Isso aqui é desde 1945, é desse jeito que calcula, tá? Então não tem muito segredo quando nós falamos em cálculo. Então eu passei todas as fórmulas ali. Então ali, ó, por exemplo, a primeira, média barra horas extras, né? Como você calcula a média e como calcula as horas extras. Então tanto faz, o cálculo é o mesmo, né? Você vai pegar o salário mais o adicional, que depois eu vou explicar para vocês no cálculo. Divide por 220, que é a jornada do mês, vezes 1,5, que é 50% das horas extras, vezes a quantidade de horas. Então, essa aqui é a fórmula das horas extras. Aí depois nós temos a fórmula do DSR, da comissão, né? DSR da comissão. Né? Aí tem todas as fórmulas, nós vamos usar todas elas, uma por uma, e eu vou estar sempre remetendo a essa tabela aqui, tá? Mostrando para vocês onde que está esse cálculo, né? Para vocês entenderem, tá joia? E aí nós vamos fazer todo esse cálculo. Então, isso aqui a gente vai usar sempre essa tabelinha aí. Aí nós vamos para a parte de desconto. A parte de desconto é mais simples, né? Já é o que está lá. Nós temos alguns descontos que são compulsórios, né? Que é o INSS. Nós vamos aprender a fazer o cálculo do INSS. É o imposto de renda. Nós vamos aprender a fazer o cálculo do imposto de renda também. Pensão alimentícia. Quando o juiz manda a cartinha lá para descontar, tem que descontar a pensão alimentícia, tá? Aqui a pensão alimentícia é o juiz que determina, tá? Então eu não vou descontar de qualquer funcionário não, só vou descontar daquele funcionário que o juiz determinar. Ele vai mandar a cartinha para a empresa dizendo que é para fazer o desconto, tudo bem? Vale transporte, nós vamos falar sobre o vale transporte, tá? Que é o desconto dele. Muito bem, tá? Esses descontos aqui nós vamos voltar a falar sobre ele, porque aí nós vamos lançar na folha de pagamento na próxima aula, tá? O INSS nós já falamos, tem uma tabelinha do INSS, agora saiu uma tabela nova, né? Ele já vai explicar ela para vocês também na próxima aula. Aqui a guia, esse aqui é o modelo da guia de INSS. Nós recolhemos o INSS através dessa guia aqui. Então depois que a gente fizer todo o cálculo da folha de pagamento lá nas próximas aulas, aí nós vamos preencher essa guia aqui para mostrar para vocês como que faz o preenchimento, tá? Para vocês fazerem o recolhimento do INSS. Bem legal. Imposto de renda também, ensinar você a fazer o cálculo do imposto de renda e fazer a guia do imposto de renda. O sistema faz tudo também, tá? Mas nós vamos ensinar manualmente, que é para vocês entenderem legalzinho como que fica. O vale transporte nós já falamos, 6%, né? De 1 a 6%, o vale transporte, tá? Ok? Então, essa questão do vale transporte, então finalizamos aqui então o processo de remuneração e salário. Ele é bem simples assim, tá? O que nós precisamos fazer agora é pegar na próxima aula agora, é fazer todos os cálculos um por um. Nós vamos pegar item por item desse que nós destacamos aqui agora, tá? E fazer o cálculo deles, tá? A próxima aula eu quero começar já falando para vocês em relação aos pagamentos de férias. Nós vamos começar pelas férias. Por que eu quero começar pelas férias? Eu vou passar toda a legislação das férias para vocês. Nós vamos calcular as férias. Eu vou disponibilizar para vocês 10 exercícios com vários tipos de salários, né, para vocês simularem, né? Nós vamos fazer alguns exercícios aqui, demonstrar para vocês como que faz, porque depois o resto é tudo padrão, tá? É tudo igualzinho, tá? Aí vocês só vão mudar salário, vão mudar a forma de remuneração, né, para poder fazer os cálculos, tá? Mas nós vamos fazer alguns cálculos aqui com vocês também. Mas por que nós vamos começar com as férias? Porque eu quero, depois de pegar essas férias, a gente lançar na folha de pagamento. Porque as férias só vai ser contabilizada mesmo quando eu faço o lançamento na folha de pagamento, tá? Porque no primeiro momento, quando eu pego as férias, eu faço um recibo, e sai lá do caixa.
é o financeiro. Aí para contabilizar ela eu lanço na folha, aí que ela é contabilizado o lançamento débito e crédito, né? E aí vai lançar de acordo com a competência, tudo separadinho, eu faço lançamento na folha de pagamento. Então por isso nós vamos fazer ela primeiro o cálculo das férias e depois nós fazemos o lançamento dela na folha de pagamento também. Tá joia? Então finalizamos aqui o tópico então de pagamentos e descontos. E aí a próxima aula nós já vamos entrar já nos cálculos. Já fiquem preparados, calculadora, papel na mão aí para a gente estar trabalhando junto aí, tá? Nós vamos utilizar o Excel para ficar mais fácil para vocês. Vamos fazer esse cálculo junto, tá? Para que vocês possam estar observando aí passo a passo. Vamos simular vários cálculos de férias depois, calculando os impostos, né? Calculando imposto de renda, tudo bonitinho para vocês acompanharem. Tá joia? Muito obrigado então. Até mais a próxima aula. Nós nos vemos. Muito obrigado.